Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aí de ciclos de fabricação, né? Hoje a gente vai estar falando sobre velocidade de corte constante, né? A gente já fez um vídeo no passado, né, sobre isso, acho que um ano e meio atrás, né? E esse vídeo novo ele surgiu justamente, né, da dúvida de um colega que mandou aí para o e-mail do canal, né, falando que tinha visto o vídeo e estava querendo pegar mais informações, né, sobre velocidade de corte constante. O primeiro passo é justamente analisar o que é a velocidade de corte. A velocidade de corte ela justamente é a relação do contato tangencial do elemento mecânico, né, de corte, né, em relação à peça, né, de fabricação. No torno, exemplo como está aí na ilustração, o que acontece? A peça ao girar e entrar em contato com a ferramenta, a gente tem uma determinada velocidade tangencial, né? Ou seja, se a gente for analisar a nível, supondo a circunferência e o contato com a ferramenta, né? Supondo que esse vermelho aqui seja a ferramenta, o giro da peça em relação à ferramenta, ele tem uma velocidade específica, né? Não é especificamente observar a RPM. A RPM é um dado, né? Então, exemplo, vamos supor que tenha 2.000 giros por minuto, né? Ou seja, 2.000 RPM. Se a gente tiver 2.000 RPM, né? Tiver 2.000 rotações por minuto, e tiver um diâmetro da peça, exemplo, vamos supor aí um diâmetro com 3 polegadas, a gente vai ter uma velocidade de corte específica para esse fator, né? Ou seja, a velocidade que a peça gira em relação à ferramenta é uma, porque a periferia da circunferência, né, é uma específica, né? Ou seja, você pegaria π vezes o diâmetro e teria aí o comprimento planificado da circunferência, né? Então você teria uma relação de velocidade. Se você tivesse, exemplo, 1 polegada, um diâmetro menor, você teria outro fator de velocidade, né? Por isso que quando se vai calcular o RPM, né, tanto para torneamento como fresagem, alguns outros parâmetros de corte que levam em consideração giros por minuto, se utiliza o dado VC, ou seja, velocidade de corte, que é justamente para ter esse parâmetro. A velocidade de corte da ferramenta é de 50 metros por minuto, ou seja, é a relação de velocidade com base necessária da peça em relação à ferramenta, né? Então, para você manter essa velocidade de corte, você vai ter justamente aquelas fórmulas ali específicas, né, para rotação. Então, exemplo, a rotação para o turno ela é dada pela velocidade de corte vezes 1000 dividido por π vezes d. Então, essa fórmula ela é justamente derivada com base nessa relação. Então, para manter aquela velocidade de corte, se é necessário ter aquela determinada RPM, né? Então, é com base nisso que funciona. Só que, nesses processos, a velocidade de corte, ela algumas vezes acaba não sendo constante, né, durante a fabricação. Exemplo, se você tiver num processo de torneamento que tem vários diâmetros, o que é que acontece? Você vai ter que calcular uma rotação para cada um dos diâmetros, né? Então, essa relação de estar calculando as rotações para cada diâmetro é justamente para manter a velocidade de corte. Só que o que acontece? Quando você passa para uma fabricação, exemplo, como um CNC, né, ou seja, comando numérico computadorizado, e pega uma peça perfilada, essa peça perfilada, né, ou seja, com vários diâmetros aí para serem fabricados, o próprio equipamento ele vai calculando a velocidade de corte com base nas rotações e nos diâmetros, né? Então, nesse caso aí, essa velocidade de corte ela se torna constante porque o equipamento ele vai estar trabalhando especificamente com cálculos dos dados que você passou, né? Então, quando ele fizer o perfilamento, ele vai estar mantendo a velocidade de corte, ou seja, uma velocidade de corte constante, para justamente estar atendendo um parâmetro importantíssimo que é a rugosidade, né? Então, para que você não tenha oscilações de rugosidade, você acaba trabalhando aí com velocidade de corte constante. Então, se você tiver no torneamento convencional, significa que quando você calcula várias vezes RPM, é justamente para estar mantendo essa velocidade de corte e estar mantendo esse parâmetro de rugosidade. Na fresagem vale a mesma situação. Na fresagem, a velocidade de corte ela acaba não alterando porque normalmente você está utilizando uma fresa, né? Então, quando você está utilizando uma fresa, o que acontece? O diâmetro da fresa é fixo,
você vai estar cortando uma superfície, ou seja, usinando uma superfície, mas o diâmetro da fresa ele é fixo. Né? Então, quando você calcula lá uma rotação, eita, chegou lá 800 RPM e acionou a velocidade da mesa da fresadora, você está mantendo lá uma velocidade de corte constante com base no diâmetro da ferramenta. Né? Então, é mais fácil esse parâmetro aí para a fresagem. Só que a cada vez que se troca a ferramenta, você vai ter que calcular novamente RPM para manter o parâmetro da velocidade de corte. Mais exemplo, se você estiver utilizando uma única ferramenta, independente da profundidade da usinagem, né, você vai ter a mesma característica ali de rotação. Você pode estar diminuindo o avanço da mesa, diminuindo o avanço da mesa, né, parâmetros para desbaixo, acabamento, né, uma maior ou menor rotação, mas a relação ela fica com base no diâmetro da ferramenta. Né? Então a velocidade de corte constante é justamente isso, que é a capacidade de estar mantendo uma velocidade de corte para manter os parâmetros de rugosidade durante o perfil de fabricação da peça. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aí da parte de metrologia, né, cálculo técnico, né, respondendo aí a pergunta de um colega que mandou uma mensagem no e-mail, né, do canal, né, e foi uma pergunta bem interessante porque é uma coisa que não é tão comum de se ver, né, que é uma relação de tolerância com base em polegada fracionária. Né, eu não vou usar o mesmo exemplo que ele pediu, né, aí, mas a gente vai colocar um exemplo parecido para que ele possa estar calculando, né, e respondendo. Né. Vamos supor o seguinte, vamos supor que aqui seja uma peça cilíndrica, né, e o diâmetro dessa peça ele seja de 1 polegada e 1/4, né? Seja o diâmetro da peça, né? E aí ele traga justamente essa tolerância aqui, ou seja, mais 1/32, né? Ou seja, 1 polegada e 1/4 mais 1/32. Didaticamente funciona, né? Mas na prática é muito raro de se ver, né, isso aqui, né? Eu particularmente me lembro de ter visto um exemplo como esse há muito tempo atrás, ainda estudando, né? Mas eu não, muito raro de se ver. Bom, enfim, 1 polegada e 1/4 mais 1/32 avos de polegada, né? Então significa o seguinte, né, que a peça ela vai estar variando, né, de 1 polegada e 1/4 até mais 1 polegada, vou colocar aqui somando, né, só para a gente ter aqui a noção, 1 polegada e 1/4 mais 1/32. Né? Então, basicamente, a lógica é a mesma. Né? Ou seja, ele só está com afastamento positivo, só que é o que acontece, a gente precisa somar as frações para saber quanto equivale 1 polegada e 1/4 mais 1 polegada, ou 1 polegada e 1/4 mais 1/32 avos de polegada. É basicamente isso que tem que ser feito. Né? Então você pode somar basicamente as frações e chegar no resultado final, né? Ou você pode converter para milímetro e depois converter para polegada, né? Converter polegada depois para milímetro para saber o que é que a gente vai fazer aqui. A gente vai transformar logo as frações e depois a gente converte para milímetro só para saber quanto é que representa essa variação. Né? Mas na pergunta a resposta ela fica em polegada mesmo. O que é que a gente tem que analisar aqui? Como ele está trazendo aqui 1 polegada inteira, né? Aqui a gente não precisa utilizar 1 polegada inteira nessa soma aqui. Né? A gente vai usar, na verdade, 1 polegada inteira, mas para compor o valor. Na soma da fração, é só esses dois aqui. O que iria acontecer? Vamos supor que a gente tivesse aqui 1 polegada e meia, né, mais 7/8 de polegada. Né? Se a gente fosse fazer essa soma aí, o que iria acontecer? Iria dar mais de 1 polegada. Né? Então, nesse caso aí, se fosse uma situação como essa, quando a gente somasse, ia dar mais de 1 polegada. Então, o valor que excedesse 1 polegada, ele teria que se juntar com a polegada inteira, né, para ficar com a fração. Depois a gente faz um exemplo desse. Bom, então no caso aí 1/4 mais 1/32, né, o jeito mais simples de somar, né, o mais simples não, talvez o mais prático de somar seja justamente colocar
na mesma base, né? Exemplo, não precisa colocar na base 128, mas a gente pode colocar aqui na base 32, né? 1/4 para estar chegando aí na base 32. Então, só se a gente precisaria justamente fazer o inverso, né? Ou seja, 1/4, né, multiplicado por 2, ele iria aí para 2/8, né? Multiplicado por 2, ele iria para 3, 16. E multiplicado por 2 novamente. Aqui ficou errado. Aqui por 2 ficaria 4, 16. E por 2 ficaria 8, 32. Ou seja, aí a gente chega aí na mesma base, né? Então, se a gente pega aqui 8/32, 8/32 é a mesma coisa que 1/4, né? Mesma coisa que 1/4, só que está simplificado, né? Então, nesse caso aqui, a gente pode justamente estar somando, né? 8, colocar aqui mais um, e mantendo aqui a mesma base, que é o 32, né? Então, a gente manteria aqui a mesma base. 8 mais 1 daria justamente 9, né? Então, a gente teria aí 9/32 de polegada, né? Se fosse pegar daqui, ou seja, a gente ficaria com 9 por 32. Então, na prática, o que é que significa? Vou pegar aqui, isolar aqui essa parte aqui, que essa peça ela vai poder variar de 1 polegada e 1/4 até 1 polegada e 9/32 de polegada, né? Então, seria essa aí a variação da peça, né? Com base na tolerância aqui indicada de mais 1/32. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de metrologia, né? Cálculo técnico. No último vídeo a gente trabalhou em cima justamente dessa situação aqui, problema, né? Que foi justamente um diâmetro de uma peça com 1 polegada e 1/4 e uma tolerância de mais 1/32, né? Ou seja, o quanto é que isso representaria aqui em polegada, né? A gente fez o cálculo, né, e deixou justamente aqui a variação, né? Ou seja, ele vai poder variar de 1 polegada e 1/4 até 1 polegada e 9/32. Esse 9/32 ele surgiu justamente da soma de 1/4 de polegada mais 1/32, né? Então, no último vídeo a gente mostrou como fazer esse cálculo. O que ficou faltando? Faltou converter os valores em milímetro para a gente saber o quanto é que representa de variação na prática, né? Então, basicamente é isso que a gente vai fazer aqui. Vamos converter esses valores aqui, né? 1 polegada e 1/4, né? A gente já tem vários vídeos aí sobre conversão, vamos fazer isso aqui de forma mais rápida, né? 1 polegada e 1/4, 1 polegada equivale a 25,4 milímetros, e 1/4 é justamente, com base no numerador 1, multiplicar pelo valor que representa 1 polegada, né? Ou seja, 25,4, e dividir por 4. Né? Então, 25,4 dividido por 4 dá igual a 6,35. Somado com 25,4, que representa 1 polegada, a gente vai ter justamente 31,75. Né? Então, vou aumentar aqui um pouco mais. 31,75 milímetros representa o valor de 1 polegada e 1/4. Né? E ele vai variar até 1 polegada 9,32. 1 polegada representa 25,4 e aí a gente precisa somar com 9,32. 9,32, o que acontece? A gente pega a polegada, divide em 32 partes, né? Ou seja, 25,4 divide por 32 e o resultado a gente multiplica por 9. Ou seja, a gente pegou a polegada, dividiu em 32 partes e a gente está utilizando apenas 9 dessas partes, que é justamente a relação da fração 9/32 de polegada, né? Então, nesse caso, fazendo essa relação, né, 25,4 dividido por 32, vai dar aí aproximadamente 0,793, né? Você fazendo na calculadora, pega o valor todo que aparecer e multiplica por 9. Né? Multiplicado por 9 vai dar aí 7,14375. Só que esse valor a gente precisa somar com 25,4, né, que é o valor de 1 polegada inteira, né? Então, esse valor ele somado, ele vai dar 32,54375
milímetros, né? Então, essa relação da tolerância indicada significa justamente que ele vai poder variar de 31,75 até 32,54375, que é justamente a conversão de 1 polegada e 9,32 avos de polegada para milímetro, né? Então, é justamente a variação, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos.